tentei botar a bola no chão, mostrar os fatos, as provas, a lei. E ele, vários momentos, ele caía em contradição, ele mostrava que ele não tinha sustentação racional pro que ele falava. Então eu vejo que o Trump ele fica muito de olho no Brasil por conta disso, porque assim, ele já sofreu toda essa perseguição lá nos Estados Unidos, e hoje eu vejo que o Trump ele fica muito de olho em tudo que tá acontecendo no Brasil. Tanto o Marco Rubio agora vai negociar com o Lula, e também tem o advogado do Trump, que tá sempre de olho nos ministros do STF, o que tá acontecendo aqui, que é o Martin De Luca. Você acha que os Estados Unidos, ele tem essa... Ele quer que o Brasil tenha a mesma visão de mundo deles? A minha perspectiva nisso é de que o Trump, ele tem uma visão ideológica. Marco Rubio tem a visão ideológica também de direita conservadora. O Marco Rubio ele se preocupa com o que acontece no Brasil, não só em termos de diplomacia, de relações comerciais, mas ele se preocupa, isso já deixou claro, com o avanço do progressismo na América Latina. Ele se preocupa ainda com o aumento da influência da China na América Latina. E a gente não pode esquecer, o Trump, ele processa o Alexandre de Moraes. A Trump Media, junto com a Rumble, processa o Alexandre de Moraes por ter restringido as redes sociais no Brasil, impactando não só o X, impactando a própria Rumble no Brasil. Então, Trump, Marco Rubio, eles entendem o que está acontecendo no Brasil. Marco Rubio ele saiu de Cuba para morar nos Estados Unidos. Ele sabe o que é uma ditadura de esquerda. Ele sabe o que é um perfil autoritário, o que é autoritarismo de esquerda. Ele entende o que está acontecendo. Eles conhecem e acompanham de perto a Venezuela. E eles têm uma visão de que o que está acontecendo no Brasil é errado. O Trump foi perseguido nos Estados Unidos, ele vê algo parecido acontecendo com o Bolsonaro. Ele vê o ministro Alexandre de Moraes ferindo a liberdade de expressão nas redes sociais, que é uma das bandeiras centrais do Trump nessas últimas eleições. E existe toda uma pauta ideológica. E aí vieram sanções como a Magnitsky e como o tarifaço. O tarifaço é péssimo para o Brasil. O tarifaço prejudica a nossa economia, vai fazer empresas fechar, famílias perderem emprego. Nós precisaríamos, como direita, estar organizadas e derrubar esse tarifaço. Esse tarifaço é péssimo para o Brasil. Mas aí o Lula entrou no jogo, começou a estabelecer uma relação e o Trump abriu um espaço para conversa. Agora botou para negociar o Marco Rubio. O Marco Rubio, eu não imagino ele negociando... e fechando os olhos para toda a realidade que é importante para ele, que é a realidade ideológica. Imagino ele negociando, imagino que isso vai vir para a mesa em algum momento. Ontem saiu na imprensa, ontem, entre outros, que existe um antagonista do Marco Rubio, que disputou a vaga dele de secretário de Estado. O Marco Rubio foi escolhido e o Green foi alijado. Ele ficou, vamos dizer assim, era um embaixador americano e ele ficou em segundo plano. E aí ele foi escolhido como uma espécie de assessor especial do Trump para assuntos internacionais. E ele estaria assessorando o Trump nessa aproximação com o Lula. Mas eu não acho que o Trump vai rifar e desautorizar o Rubio nessa conversa e nem que vai deixar de lado pautas que são essenciais não só para o Rubio, mas para o próprio Trump. Agora, eu como brasileiro, para que eu torço? Eu torço para que a Magnitsky continue, para que continue a existir as sanções. Eu não acho que vão ser retrocedidos nas sanções. Eu não vejo um cenário... Nenhum cenário no futuro que tire essas sanções da Magnitsky, mas eu quero sim que as sanções do tarifaço caiam. E eu espero que a gente, como direita, possa conseguir que essas sanções caiam, independentemente de qualquer atuação do Lula. Isso até esvaziaria qualquer mérito do Lula nesse processo. O que eu vejo muito, assim, é que estão falando que, assim, o Marco Rubio vai negociar e ele vai pedir duas coisas, que é a anistia pro pessoal de 8 de janeiro e o Bolsonaro ser elegível. Aí eles tirariam os tarifaços ali, mas as sanções eu também acho que ele não vai querer tirar, né? E você acha que se realmente não houver essa conversa aí, você acha que pode vir mais Magnitsky para outros ministros ali? Ou não? Tipo, você falar, acho que o Trump vai até aqui mesmo. Eu acho que vem sim. Eu acho que vem porque os abusos não cessaram. Porque eles ainda vão colocar Bolsonaro na cadeia e vão jogar a chave fora. Eu vejo hoje quem tem poder no Brasil, poder de fato, caneta na mão, se colocando contra a anistia. Eu tô bem preocupado com esse cenário. Acho que a gente tem que intensificar os trabalhos. Por quê? É só a gente olhar o cenário. O que a direita tem? O que a esquerda tem? A esquerda tem o STF, a esquerda tem o presidente da Câmara e do Senado, que estão na mão do STF, e a esquerda tem o presidente da República. Então todo mundo que tem hoje a caneta na mão, ou é da esquerda ou está controlado pela esquerda, ou está controlado pelo STF, que é aliado hoje do Lula. Então você tem a esquerda com os grandes fatores, vamos chamar assim, fatores reais de poder na sua mão. A esquerda controla o poder da caneta. E a direita tem o quê?
A direita tem a força das redes sociais, a voz das pessoas das redes, a mobilização das redes, e tem algum poder no Congresso de obstrução. E tem que usar o poder que tem aí para negociação, para obstrução. E a entrada dos Estados Unidos nesse jogo ajuda, mas tem que ser uma entrada bem feita. Não pode ser uma entrada para prejudicar o Brasil. Tem que prejudicar quem pratica a violação de direitos humanos. Não adianta querer a gente querer forçar o tarifaço e prejudicar empresas aqui, né? Exato. Famílias aqui. Sim, tem setores que estão sendo destruídos por isso. Não tá fácil pra quem é de direita, né, Deltan? Não tá fácil, mas eu queria trazer uma visão que talvez anime você que é de direita e que tá vendo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, ó. A gente perdeu a guerra da Lava Jato nos últimos 5, 10 anos? A gente perdeu a guerra contra os abusos do STF nos últimos 5, 10 anos? Não, Lã. A gente perdeu isso nos últimos 40 anos. Sim. Porque os corruptos foram livrados por quem eles colocaram lá. Foi porque a gente permitiu que tivesse um sistema de corrupção, de fisiologia, que tivesse uma esquerda, governos do PT, aparelhando o STF ao longo de 20 anos, que a gente chegou ao ponto em que chegou em que o STF garantiu a impunidade de quem colocou eles lá. É uma mão lava a outra, é um toma lá da cá. É simplesmente uma reciprocidade. Os governantes escolheram ministros que livraram depois eles. É simples assim. E ferraram até o Bolsonaro, né? Missão dada é missão cumprida. Sim, aliás, foi o cara delatado na Lava Jato que me caçou. Se missão dada, missão cumprida. Delatado na Lava Jato. Outro cara que devia ter sido julgado suspeito e se afastado do caso. Então, a gente não perdeu essa guerra nos últimos 5 anos, 10 anos. A gente perdeu essa guerra nos últimos 40. Agora, para trazer um senso de esperança para as pessoas. A gente nunca teve uma direita organizada. A gente nem sabia o que era direita 10 anos para trás. A gente tem pela primeira vez uma direita organizada. E essa direita está ocupando espaços que não eram ocupados. Deltan, mostra, exemplo. Dá exemplo disso. Na mídia. Antes você tinha só os grandes veículos, agora você tem Gazeta do Povo. Você tem o Oeste. Verdade. Você tem lá o Cláudio Dantas, antagonista. Você tem outros que vão se colocando à direita, em diferentes espaços da direita, mas vão se colocando à direita nessa disputa de narrativa, veículos que não existiam. Você tem grandes influencers que ocupam espaço nas redes sociais. Sim, verdade. Nas artes, você só tinha a turma da esquerda. Agora tá começando a surgir uma galerinha, né? Você tem agora Brasil Paralelo. Não tinha. A gente precisa fazer esse mesmo movimento para as universidades, para as escolas. A gente precisa ocupar os espaços. E a gente vem progressivamente ocupando. A gente não tinha políticos de direita antes. Era só fisiológico, corrupto, e de esquerda. Que era de direita, né? Você pensava que era de direita. Você acha que acontece até no jornalismo? Porque eu vou te falar, tem um debate que você fez com o professor Vila. Uhum. Eu gostava muito, eu acompanhei o professor Vila há bastante tempo atrás lá. E eu vi até ele um cara sensato ali com alguns comentários dele. Alguns eu não gostava muito. Mas eu vi até uma sensatez na visão dele. Mas no debate que você fez com ele lá, ele mostrou totalmente insensato, né? E agindo com raiva ali, querendo punir o Bolsonaro por pura raiva e tirando todo o contexto que você foi jogando. Inclusive, você teve muita paciência ali, professor Vila, né? Olha, você não viu esse debate? Foi incrível, lá no seu canal. Foi um quebra-pau. Você acompanha lá no meu canal, acompanha nas minhas redes. Foi um quebra-pau. Fala de um lado, fala de outro. Ali? Sim, o que eu tentei fazer? Eu tentei botar a bola no chão. Mostrar os fatos, as provas, a lei. E ele, vários momentos, ele caía em contradição. Ele mostrava que ele não tinha sustentação racional para o que ele falava. Ele, então, dizia... Em algum momento, eu falei, olha, distribuir o processo, como foi distribuído, a dedo para Alexandre de Moraes, certo ou errado? E ele fugia do assunto. Certo ou errado? Fugia do assunto. Certo ou errado? Tive que insistir umas 5, 7 vezes para ele responder. Um sofismo ali, né? Tava escapando. Aí, outra hora, eu fui perguntando outras coisas. Olha, isso aqui, foro privilegiado, certo ou errado? Condenar aquelas senhorinhas, como a Cristiane Angélica que eu coloquei aqui, certo ou errado? Fui colocando para ele situações. E aí, algumas situações ele admitia que era errado, mas ele falava, mas ainda assim o Supremo tá certo. Peraí, mas como assim tá certo? Você acabou de minar o processo com o que você concordou, dizendo que tá errado. Aí, como assim o Supremo tá certo? E aí, eu até agradeci ele. Falei, obrigado, porque você tá me ajudando a entender o que pensa e sente quem quer ver o Bolsonaro na prisão. Porque ele destilava de um ódio contra o Bolsonaro e ele puxava assunto que não tinha nada a ver com o processo extrema-golpista. Ele falava, e a pandemia? E a atuação do Bolsonaro no exterior lá no passado? E não sei o quê, e não sei o quê. Falava, Vila, isso aqui não tem nada a ver com o processo.
E quando ele traz fatores que não tem nada a ver com o processo para justificar o Bolsonaro na prisão, isso me mostra uma coisa muito clara. Ele odeia o Bolsonaro e acha moralmente justificado o Bolsonaro ir para prisão, mesmo que De qualquer a lei... Exatamente, mesmo que a lei assim não oriente. Mas isso é subverter o pacto democrático. Você não tem mais Estado de Direito, você não tem mais império da lei. Então, eu busquei todo o tempo botar a bola no chão e mostrar o erro. Mas ele insistiu, e aí eu fiquei com algumas hipóteses na minha reflexão. Uma hipótese, ele ficou cego pela ideologia, ele não consegue, ele faz um salto não lógico entre uma base racional e uma conclusão irracional, não tem sentido o que ele está defendendo, ou ele, e assim como outros personagens, podem estar influenciados por um momento, por uma questão de posicionamento de mercado, e ele caiu para o lado da esquerda, entendeu? E ele caiu para o lado da esquerda influenciado por uma questão de posicionamento de mercado, porque vamos lembrar a história do Vila. O Vila sempre foi um apresentador respeitado, ele defendeu a Lava Jato, ele era sempre defensor da lei, sempre se colocou contra o que era errado. Aí veio a eleição, e ele foi candidato. E ele se colocou na posição nem Lula, nem Bolsonaro. Ele tinha críticas em relação aos dois. E ele não se elegeu. Ele até conseguiu uma votação boa, pouco mais aí de 90 mil votos aqui em São Paulo, mas ele não se elegeu. E qual foi uma das grandes lições dessa última eleição? Quem ficou no meio não se elegeu. Raramente, raras exceções. Quem ficou no meio não se elegeu. E aí ele caiu por um lado. E para qual lado que ele caiu, na minha visão? Ele caiu pro lado da esquerda. Agora, se isso é visão, assim? Se isso é posicionamento, eu acho que ele não era assim. Ele é o cara que mais combatiu o PT. Ele foi totalmente a favor da Lava Jato. Então, a gente não tem como entrar na mente, no coração da pessoa para dizer o que tá acontecendo, mas a gente fica assim, com a pulga atrás da orelha. Eu fico pensando, porque eu sempre vi muita sensatez da parte dele em algumas coisas ali, né? Aí depois eu vi esse debate aí, pra ele foi muito negativo, porque todo mundo viu que ele realmente tá raivoso ali, ele quer prender o Bolsonaro, não importa o motivo, ele só quer prender, né? Uhum. O Bolsonaro e pegou mal pra ele, né? Ele provavelmente já ele tira das redes dele esse debate aí, não vai querer mais falar com você. A repercussão ela foi muito ruim pra ele. Por quê? Porque a gente mostrava que ele tava errado. E ele, confrontado, ele não conseguia nem dar resposta. Então ele ficou numa sinuca de bico. Aí ele sempre ficava buscando para argumentos históricos, ficava tentando ligar com coisas que não tinham nada a ver com o objeto do debate. E a grande verdade a gente tem que defender o direito à lei para quem for, de modo igual. Seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, a pessoa tem que ser punida se ela praticou crimes e incide na lei, e tem que ser absolvida se não incide. A gente tem que ter a régua para os dois, porque isso não é uma condição apenas de ser uma pessoa correta, honesta, como a gente tem que ser. Isso é uma questão de você garantir um ambiente para a prosperidade do Brasil. Quando você não tem império da lei, quando você não tem segurança jurídica, quando você não tem um ambiente de ordem, de lei, você não consegue prosperar. Tem um livro que é o livro Por que as Nações Fracassam, que desenvolve uma tese sobre por que muitas nações prosperam e outras fracassam. Um livro excelente, fica aí a recomendação, tá na mesa de cabeceira de grandes executivos do mundo. E esse livro fala o seguinte: se você não tem instituições fortes, você não prospera. A gente tem STF forte. Não estou falando de STF forte. Não é instituição nesse sentido. Instituição é no sentido de regra do jogo. É assim que eles usam a palavra lá. Regras do jogo fortes. O que é regra do jogo forte? Direito à propriedade forte. Liberdade econômica. Igualdade de oportunidade. Império da lei. Porque se você não tem isso forte, você não tem os incentivos para as pessoas fazerem 3 coisas essenciais para o país prosperar. Poupar, investir e inovar. Você não ia estar inovando aqui com o TubaCast se você fosse surrupiado no teu dinheiro todo final do mês, certo? Certo. Se você fosse processado dia sim, dia também. Você tomou um processo, não tomou? Tomei um processo, sente aí. Imagina se você toma um processo ferindo a tua liberdade de expressão toda semana. Você vai inovar? Vou nada, vou deixar quieto. Cara, um abraço. Então, a gente precisa de uma base de segurança. Uma base de segurança, de ordem, para você poder construir e prosperar. Você precisa ser o básico para o desenvolvimento do país, para você ter, de novo, os incentivos para poupar, investir e inovar. E quando você não tem império da lei, meu amigo, você não tem essa base, acabou. Exato. E é a semente que o STF está plantando. Quando eles decidem contra a lei dia sim, dia também, eles estão dando o tom. Em compliance, a gente tem uma expressão que fala, compliance é você desenvolver um clima organizacional favorável à honestidade e à correção dentro das empresas. Em compliance, a gente fala, tem uma expressão muito famosa que é tone at the top. O tom lá no topo. O líder, ele estabelece o tom do jogo. Como que o jogo é jogado. Em outras palavras, o bom exemplo, ou no caso do Brasil, o mau exemplo, vem de cima.
Exatamente, aí acaba descendo sempre tudo, né?